Lord, come. Take up your holy throne. Amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos também que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, após a Páscoa, nós estamos de volta. Eu fiz um recessozinho nesses dias, uma série de coisas para resolver, mas estamos de volta com a Palavra de Deus. Quero desejar a você um dia abençoado, um dia pleno, um dia cheio da presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Amados, João capítulo 8 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma afirmação do Evangelho que é muito pregada nas igrejas, nos trabalhos evangelísticos, e hoje será, assim, nosso assunto, Nós vivemos num mundo de imperfeições e certamente em algum momento nós poderemos ser feridos, magoados, ofendidos, alguém que pratique uma injustiça contra nós, que vai nos afligir, nos melindrar, E hoje se diz com muita frequência que existe uma agressão emocional ou moral por parte das pessoas, umas agredindo a outra com palavras, com ações. Olha, feridas, elas podem ser físicas ou espirituais, Já falamos muito disso, e os motivos são os mais variados, Podem acontecer por acidentes, por doenças, mas a verdade é que quem mais fere as pessoas são as próprias pessoas. Umas ferem as outras, Relações interpessoais, elas são uma verdadeira fonte de estresse. Eu costumo dizer que é onde existem pessoas, onde existem relacionamentos humanos, existe sempre problema, E eles podem gerar muitas feridas, muitas dores, traumas, Pessoas ofendem e ferem intencionalmente outras pessoas que vão também ferir e praticar injustiças com outras, e fazem isso muitas vezes sem querer, ou às vezes até magoam de propósito, A verdade é que todos nós vivemos esse tipo de situação na nossa vida, O mais importante que nós devemos entender é que como nós respondemos a isso, Como é que nós vamos responder a essas agressões? Isso aí é que é importante. É a forma de responder às questões que vão determinar ou a cura ou o agravamento da ferida, que deixam o coração ferido, destruído, a alma embotada. E por causa dessas situações, há quem se suicide até. Há pessoas que simplesmente adoecem com depressões, com tristezas, e até deixam de viver e morrem, Então, essa realidade, ela tem sido verdadeiras cadeias, e prisões e degradação da vida para muitas pessoas, porque você pode viver este problema em qualquer lugar, na família, no casamento, no emprego, nas relações com os vizinhos. Você pode viver isso porque o mundo, na Bíblia fala, Jesus disse: no mundo tereis aflições, Então, ele mesmo, Jesus, ele trouxe ensinamentos, orientações, que eu acredito podem ser utópicos a princípio, é muito difícil de seguir humanamente falando, Por exemplo, lá em Lucas 6, ele diz que se alguém bater na tua face, que você deve dar a outra, oferecer a outra. E na sequência ele diz que se alguém pedir a sua túnica, para que você dê também a sua capa. E na sequência ele também diz que se alguém te impuser que você ande 1 milha, que você vá 2. São situações, entendo eu, Jesus está nos ensinando aqui o que é a humildade,
a resignação, a tolerância, a resiliência. Mas eu quero te dizer o porquê dessa atitude, né? Porquê desse ensino? Porque ela vai evitar conflitos, né? E ao mesmo tempo ela vai ser uma porta aberta, né, para o amor, para o perdão, e Jesus ele nos ajuda nisso, né? O texto ele faz parte de um ensinamento maior sobre o amor ao próximo, mesmo ao inimigo, né? E a importância de não se vingar, de não deixar de perdoar, né? De ser misericordioso. Então, quando a gente cede e não resiste, nós vamos demonstrar o quê? Uma atitude de paz, de respeito, né? Pela dignidade da pessoa, mesmo que ela nos trate com injustiça, né? Talvez com relação a você, você sinta que provavelmente não mereça isso, né? A Bíblia ela afirma muitas outras coisas, né, que se sobrepõem, né, a essa ideia do humilhado, do ferido, do quebrantado. João mesmo, capítulo 8, como eu citei no início, né, enfatiza que a liberdade que Cristo oferece é um dom espiritual, não é apenas um conceito filosófico, utópico ou político, né? E Jesus, ele complementando, diz que se nós permanecermos na sua palavra, verdadeiramente, né, seremos discípulos dele, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Olha, nos libertará de quê? Dessas situações humanas, né, que afligem a nossa alma. Na verdade, nós estamos muito ligados à parte física, à parte carnal. Eu também disse no início que a realidade da injustiça sofrida por alguém pode representar uma cadeia, né, que impede a pessoa de viver livre, plenamente a vida, mas Jesus, ele é a nossa justiça, meu amado. Ele veio para trazer liberdade aos cativos e essa liberdade também alcança o coração ressentido, magoado, ferido, ultrajado, injustiçado, violentado e por aí vai, né? Em Mateus 6, diz que se nós perdoarmos as transgressões um do outro, o Pai Celestial, o amor de Deus nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos uns aos outros, e quando eu falo perdoar, são essas agressões, essas injustiças, sejam por palavras, por obras, né? Nosso Pai também não vai nos perdoar, né? Em outras palavras, se não perdoarmos uns aos outros, Deus não vai estabelecer uma relação de perdão conosco, né? É uma relação de causa e efeito entre o perdão que damos um ao outro e aquele perdão que recebemos de Deus. Se nós perdoarmos, Deus também nos perdoará. Se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Isso é claro, né? Então, olha, querido, eu quero dizer uma coisa para você neste dia. Saiba que o perdão é uma condição para que a graça divina e a justiça de Deus se estabeleça, né? Não se trata apenas de um ato individual, mas de uma necessidade fundamental para que a nossa fé em Deus se manifeste de forma plena, né? O perdão ele é visto como sinal da nossa transformação interior e da nossa adesão, né, aos valores do reino. Mudou, os nossos valores são outros, né? Nossos valores é a reconciliação, o perdão, eles são os princípios fundamentais da nossa fé. Então realmente é difícil para nós entendermos estes princípios. Vamos ser sinceros, né? É verdade, mas escuta, ninguém está afirmando aqui que nós tenhamos que fazer isso sozinhos, né, com a nossa natureza carnal. Não, não vamos conseguir. Somente se tivermos realmente aí a natureza, né, transformada pela graça de Cristo, né? Quando Paulo diz, né, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é isso que dava a ele poder e força para ser perseguido, ser ultrajado, passar fome, passar frio, né? E passar também por fartura, por tempo de bonança, né? E o texto de João 8, que nós citamos no início, se encaixa, né, exatamente nisso. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres de quê? Da dor, da angústia, das mágoas, dos ressentimentos, das amarguras, do ódio, né, dos preconceitos, de tudo de ruim que a injustiça oferece,
né? Nós somos, na verdade, muito orgulhosos, né? Em consequência dessa natureza carnal que nós temos, por vezes contemplamos as situações somente a partir do nosso ângulo, né? Das nossas próprias razões, dos nossos próprios achismos, né? Mas a graça de Deus, ela, quando nós nos dispomos a andar nos princípios dele pela sua palavra, né? Nós vamos ver que ela não nos desampara, né? Ela sempre vai estar pronta a nos auxiliar, né? Quando nós desejamos viver o perdão e a reconciliação verdadeiramente, né? Então não percamos mais tempo, libertemo-nos de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda amargura, curemos a ferida da injustiça, né? Com a nossa justiça que é Cristo. Existe muita vida para você viver e ainda muita alegria e realização para você conquistar. Amém? Coragem. Jesus te ama, viu? Então tenha essa proposta no seu coração e busque sempre o consolo, o amor, a graça abundante que há em Cristo. Amém? Deus te abençoe, um bom dia para você. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Dê um toque aí no sininho, inscreva-se nesse canal, é muito importante, viu? Fica com Deus, até amanhã, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.